Meu nome é Alice Souto, eu sou psicóloga, terapeuta haitiana, professora da EFEM, mas agora, no momento, eu estou morando em Chapecó e desenvolvendo esse trabalho aqui nessa cidade. Por isso, o perfil do Psicologia Haitiana Chapecó como uma extensão do perfil da EFEM. E a gente percebeu que o tema da sexualidade... Boa noite! A gente percebeu que o tema da sexualidade é bem importante, né? Sobretudo porque o Reich desenvolveu esse tema. E, bom, na live anterior, nós... foi o tema Quem Disse Que É Pra Você? E a gente... Eu digo a gente porque eu não faço isso sozinha, né? Eu acho bem importante destacar isso. Eu falo a gente porque eu faço parte desse coletivo que é a EFEM e, né, pela quarentena até estamos mais juntos, né? Agora eu tô dando aula no curso da formação porque tá sendo pelo Zoom mesmo a aula, então me chamaram para substituir. Eu já fazia isso antes presencialmente, né? E o nosso coletivo pensa junto, escreve artigos. Então, assim, acho que vocês devem conhecer o site da Orgonomia, o orgonomia.com. É super importante que vocês entrem lá, tem um blog com textos dos nossos terapeutas, dos nossos colegas, terapeutas haitianos, dos alunos em formação. Tem textos maravilhosos. Que vale muito a pena. Eu fico muito feliz com esse trabalho blog da revista Fluxo, né, que está ligado ao site da Escola Pós-Haitiana Federico Navarro. Eu fico muito feliz com esse trabalho porque fui eu que pensei, assim, eu fui uma das pessoas que idealizou de pensar, não, todo mundo tem que escrever artigo, e não é exatamente artigo científico. É claro que a nossa escola, ela também produz artigos científicos, mas... percebendo esse preconceito que existe com a clínica haitiana, né? Porque é fato que como é ligado à sexualidade, né? Eu sempre conto essa história. Cadê o meu livro da função do orgasmo? Tá aqui, né? Esse meu livro antigo aqui, o da função do orgasmo. Ele é esse mesmo, o original que eu lia no ônibus indo pra faculdade. E sempre constrangida, né, de ter um livro chamado A Função do Orgasmo, e pelo fato também de Reich não estar na academia, assim, tão presente na academia como deveria, porque é genial, né, assim, com certeza deveria estar presente na academia. Mas hoje a gente vai falar um pouco disso, já vou adiantando o nosso assunto dessa perspectiva política ligada à sexualidade. Então, toda a discussão haitiana é ligada à política e tem um caráter disruptivo, revolucionário, então, que acaba importunando as estruturas de poder e, por isso, não se encaixando, né, na estrutura acadêmica, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente sempre fala também. O pensamento haitiano, ele é transdisciplinar. Ele está muito para além da psicologia. Ele envolve a biologia, a história, a política. E é muito difícil encaixar o pensamento haitiano numa disciplina, né? Disciplina. Não, Reich não tem nada a ver com disciplina. Mentira, até que tem também. Mas é muito subversivo e por isso é difícil encaixar o pensamento haitiano no curso de psicologia, né? Existem pesquisadores, existem professores que aceitam o trabalho haitianos, que desenvolvem, mas é uma exceção. E aí, por que eu tô dizendo isso, né? Porque o blog da revista Fluxo, ligado ao site da Orgonomia, ele tem artigos mais de fácil acesso, que não são apenas artigos científicos com aquela linguagem acadêmica, são artigos mais acessíveis. Bom, os vídeos, eu produzo vídeos também, eu tenho um projeto chamado Frida Explica, que são vídeos curtinhos também para falar de temas haitianos, e essa iniciativa de agora, né, de live no Instagram, também serve para isso, né, eu vou dar uma pequena aula aqui, fazer um bate-papo, não é nada assim com a maior profundidade, mas com um assunto, né,
com algum estudo, com algum trabalho, mas uma linguagem acessível, de modo que a gente consiga divulgar o pensamento haitiano, né? Esse é o objetivo, fazer essa divulgação, puxar o interesse de vocês, quem já conhece, poder ter mais algumas ideias, ter um assunto, desenvolver. Durante toda a minha vida, até escrevi isso recentemente, né? Não durante toda a minha vida, mas depois que eu comecei a estudar a clínica haitiana, abordagem haitiana, sempre me perguntam, né? Mas como é que é isso do Reich? Algumas pessoas conhecem mais ou menos, né? Aqui em Chapecó, menos, bem menos. Poucas pessoas conhecem a abordagem haitiana e confundem muito com reiki. Eu fico, não, Reich é o sobrenome do William. Wilhelm. Mas sempre me perguntaram sobre Reich. Eu sei que é um assunto que tem muito interesse e é bom estar podendo falar com o público, né? Mais de 20 pessoas estou somando aqui dos dois perfis e sempre gostei de falar, sempre falei em diversas no boteco, no ônibus, desde a faculdade de psicologia a gente já estava falando sobre Reich. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então essa live, ela também está sendo a minha forma de lidar com a quarentena, né? Colocando um pouco da minha implicação, né? Eu vou seguir o meu manual de palestra, que a gente começar falando o que a gente vai falar hoje e colocando a implicação do palestrante, né? Que eu resolvi seguir com esse projeto de fazer lives. A princípio vai ser toda sexta-feira às 19 horas, porque isso me faz bem. E eu acho que existe interesse por parte de vocês, vou acompanhar, né, o engajamento. Se vocês gostarem, ajudem a divulgar, né, porque é importante ter o público, evidentemente. E isso me faz bem, como uma terapia também. Eu tenho feito atendimentos online, né, e eu percebo assim que o simples fato de ter um compromisso, né, uma vez por semana. Tem pacientes aí assistindo também, ter um compromisso uma vez por semana, naquele mesmo horário, tanto a terapia presencial também, que é esse momento da gente parar e refletir, olhar para si, ele possibilita a gente se integrar, né? A gente vive numa correria, numa loucura, sempre... muitas vezes, né? Claro que não é todo mundo, isso é uma generalização, mas de modo geral a gente tá sempre na correria e olhando pro outro e preocupado com as tarefas e não tem tanto tempo assim para olhar para si. Então é muito importante ter uma vez por semana esse momento que esse vai ser o meu momento. Então esse é o papel também da terapia e eu tô fazendo essa terapia assim em live no Instagram. Espero que seja terapêutico para vocês também, além de instrutivo, né? E eu vou me adaptando também à tecnologia. Então, como que vai funcionar? Depois eu vou passar meu contato, claro. Quem que tá perguntando? Leonardo Geber, tá. Meu nome é Alice Souto, você acha meus contatos aí pela EFEM, com certeza, pelo site da EFEM tem o meu contato. Então, eu vou entrar no assunto da palestra de hoje. Não vou acompanhar tanto o que vocês estão escrevendo nesse momento mais teórico, porque senão eu me perco, né? É difícil a gente desenvolver um tema e ler ao mesmo tempo que as outras pessoas estão dizendo. Fada vegana falando da dificuldade de se concentrar na terapia online, né? Realmente é uma dificuldade, nem todo mundo se adapta. Essa fada vegana. Enfim, mas é que eu tô aqui por dois perfis diferentes, né? Quem tá chegando agora. Então, nesse momento eu vou desenvolver a aula e aí eu vou deixar o final dessa live para perguntas e para interagir mais com vocês, tá bom? O tema de hoje é liberdade sexual. E eu pensei, será que eu vou falar de liberdade sexual feminina? Poderia ser também. O título poderia ser liberdade sexual feminina. Mas o que eu fiquei refletindo, inclusive a partir da live da sexta-feira passada, foi que eu temo que falar em termos de liberdade sexual feminina dê a impressão
de que existe uma possibilidade de liberdade só para as mulheres que não inclua os homens. E a gente pode iniciar um trabalho voltado para mulheres, e eu faço isso, né? Essa é a minha linha. Eu sou uma terapeuta haitiana ligada ao feminismo, né? Estamos aqui, né? Temos livros de Sueli Carneiro, temos Bell Hooks, que vai ser uma interlocutora da nossa live de hoje. Feminismo negro também, eu enfim, gosto dessa linha, estudo. Então eu faço esse trabalho, só que é difícil pensar liberdade feminina que não inclua os homens, todos os gêneros não binários, né, saindo desse lugar de homem, mulher. Então é liberdade sexual para todos, né? Não dá para se limitar ao feminino e masculino, mas eu vou sem dúvida sempre puxar pro lado do feminismo, porque essa é a minha linha de trabalho específica, eu, Alice Souto. E, bom, respondendo a pergunta, eu fiz tópicos aqui, dou uma olhadinha de vez em quando. Por que falar de sexualidade na perspectiva haitiana especificamente? Eu adoraria que tivesse, assim, a versão feminina do Reich. Eu prefiro ler mulheres, né? Só que, assim, o Reich, ele, na época dele, ele foi o primeiro pensador ligado ali à psicanálise que levou às últimas consequências a questão da liberdade sexual enquanto um fenômeno político e com esse potencial disruptivo, subversivo. Reich tem uma história específica de ser ligado, nessa época especificamente ele fazia parte do partido marxista, então ele já tinha, ao mesmo tempo que desenvolvia a clínica, ele desenvolvia a política, né? Como ligado, ele era comunista, né? Mas também a gente não pode reduzir a Reich a um cara comunista, porque ele foi expulso do partido comunista por ser psicanalista demais e depois foi expulso da sociedade psicanalítica por ser muito comunista. Podemos entrar nessa história mais pra frente, mas o que é importante perceber é que ele foi um dos primeiros assim, a sacar, e aí eu vou contar essa história pra vocês que tá aqui no livro da função do orgasmo, que então ele atendia, ele era um jovem psicanalista atendendo na policlínica. Ai, meu Deus, caiu. Deixa eu botar o livro aqui pra segurar. Então ele era um jovem psicanalista atendendo na policlínica de Viena. E a percepção que ele teve foi de que naquela época, 1920, 1930, a repressão sexual era uma coisa tão forte que os pacientes que conseguiam minimamente ter relações sexuais, o Reich percebia que isso já trazia grandes resultados do ponto de vista das neuroses, como, por exemplo, assim, não só a melhora das patologias, né? Naquela época que nem... Lembrando, gente, isso é muito importante contextualizar. 1920, 1930, não se podia nem falar de sexo. Era uma época assim, pós-vitoriana, praticamente na Europa, isso ali em Viena. Esses seriados ajudam a gente a ter uma noção, né? Tá passando Freud no Netflix, só que não tem nada a ver com a história real do Freud, né? Mas só para ter aquele contexto da repressão sexual ajuda um pouquinho, né? Aqueles vestidos, aquele clima, né? Mas enfim, não podia falar disso. É muito diferente de hoje em dia, assim. Naquela época não podia falar de sexualidade. Então os pacientes minimamente conseguiam ter relações sexuais, assim, arrumar uma namorada, um namorado. Sofriam grandes transformações no psiquismo, não só a cura das patologias, como também e aí Reich fala, é muito bonito, né? Um florescimento do interesse no trabalho, por exemplo, ou, isso é muito importante, pacientes que percebiam que eles estavam num trabalho tão mecânico, né? Pensando na Revolução Industrial, nos operários, né? Reich
um jovem psicanalista atendia muitas pessoas mais pobres, né, operários, proletariado. Então, percebiam que não dava para continuar vivendo aquela vida num trabalho tão mecânico. Ou então, né, atendendo mulheres, né? Reich conta um caso que encaminharam uma paciente para ele, mas disseram: ajuda essa mulher, um caso de histeria, mas não mexa no casamento. E aí o que o Reich percebe é que justamente essa mulher estava num casamento onde era impossível, onde não tinha sexo, um casamento que não tinha essa possibilidade de ter relações sexuais. E aí ele chega nesse impasse, né? Mas como que eu não vou mexer no casamento se justamente a relação sexual é alguma coisa que vai poder ajudar essa mulher? Então havia, né, em volta da psicanálise, uma preocupação de ter todo um cuidado para não mexer nas estruturas de vida das pessoas. E é justamente isso, e o Reich vai sustentar que a satisfação sexual é primordial para que possa haver a liberação de energias que vão trazer melhoras para a vida como um todo, né? E é interessante, justamente como o Reich era ligado a essa perspectiva do materialismo dialético, ele não só diz isso, assim, então ele vê essa questão não só de um ponto de vista individual, mas coletivo. E ele percebe assim que para que haja possibilidade das pessoas terem esse florescimento sexual, terem possibilidade de ter relações sexuais, não adianta assim só fazer terapia, fazer na época análise, né, psicanálise. Ele ainda era um psicanalista nessa época. É necessário que as pessoas tenham, que as casas tenham mais de um cômodo, né? Que haja um mínimo de condições materiais, financeiras, para que as pessoas possam vivenciar a sexualidade delas. Então todo esse e muito mais coisa, né? Mas todo esse engajamento, essa percepção política do Reich acaba levando à expulsão dele da sociedade psicanalítica, porque aí os psicanalistas conservadores da época, até o próprio Freud, infelizmente, apesar dele gostar muito do Reich, em algum momento eles veem que é necessário romper. Eles dizem: não, mas o Reich está dizendo isso porque ele é comunista. E os psicanalistas da época não queriam ser vistos como comunistas, porque ser psicanalista já era uma inovação muito grande, né? E já estava... Bom, tem uma questão política histórica bem forte aí, que é a proximidade com a ascensão do nazismo, né? O Freud era judeu, né? O Reich de Viena, ele vai a Berlim bem nessa época da ascensão do nazismo. Então, de algum modo, o Freud ele busca salvaguardar a psicanálise, tirando fora os psicanalistas como Reich, né? Que propunham coisas muito revolucionárias. Mas Reich vai até o fim, né? Vai às últimas consequências com o pensamento dele, não abre concessões, né? E seguindo, né? Pensando nessa questão da sexualidade, né? Metaforicamente, então vou trazer algumas imagens que facilitam, e também é algo que o Reich coloca, né? As pessoas muito reprimidas sexualmente, como esses pacientes, né, que ele descreve, que não tinham possibilidade de ter relações sexuais e passam a ter com o tratamento analítico, são como animais castrados, né? Quem tem gato aí, quando a gente castra o gato, quando ele é filhotinho ainda, né? Para castrar o gato, ele tem que ser filhotinho, porque aí, nesse momento crítico que se faz a castração, aí o gato fica bonzinho, ele fica com comportamento de filhotinho a vida toda, né? Se você castra depois de um determinado momento, não funciona.
E aí, metaforicamente, a gente pode entender a questão da repressão sexual dessa forma também. As pessoas fortemente reprimidas sexualmente, elas ficam mais infantis, com mais propensão a buscar no outro uma resposta, a buscar uma figura paterna. A repressão sexual tem a ver com dominação, né? Então a pessoa reprimida sexualmente, ela tem mais dificuldade de ser independente, de tomar as próprias decisões, e ela fica presa em relacionamento, geralmente, né, assim, tô falando dessa teoria genericamente, ela fica presa em relações de dominação, de submissão, ou na posição de dominador, né? Eu estava dando aula na terça passada, no curso, na formação, e aí um aluno me fez essa pergunta, né? Tanto na posição de submissão como de dominação, são duas faces da mesma moeda que falam sobre a repressão sexual. Para Reich, a potência orgástica tem a ver com maturidade, né? E esse é um termo muito importante para a gente entender a perspectiva de sexualidade reichiana, pra gente entender assim que não fala simplesmente de eu sinto prazer no sexo, então eu sou bem resolvido sexualmente. Tem até um artigo que a gente fala disso. A potência orgástica não se limita a uma relação sexual satisfatória. Quando a gente fala de orgasmo, não é simplesmente a ejaculação, no caso do homem, não é aquele prazer. A potência orgástica é algo muito mais amplo, porque o conceito de sexualidade reichiana envolve necessariamente a possibilidade de troca energética, a expressão emocional. A repressão sexual, isso eu falei um pouco na live anterior, só lembrando, né? A repressão sexual tem a ver com a repressão dos afetos, da mobilidade, da raiva, da tristeza, que são coisas que todos nós estamos sujeitos em algum nível. Então isso é muito importante entender, isso acaba muitas vezes gerando muita confusão. Que não existe um diagnóstico de fulano é potente e fulano é impotente orgasticamente. A gente não classifica as pessoas dessa maneira, porque entendendo potência orgástica enquanto maturidade, todos nós temos um nível de potência orgástica e a gente ao longo da vida para desenvolver essa potência. Então, a cada vez mais podemos ser mais potentes à medida que vamos conseguindo nos flexibilizar as nossas couraças, lidar com as repressões sexuais que ficam impressas no corpo, né, a partir da couraça. E eu acho interessante falar desse conceito de entender a repressão enquanto dominação, né? Eu tô trazendo esse enfoque hoje, porque eu vi isso aqui no livro da Bell Hooks, né? Que é um livro, assim, muito bom. Tava até comentando isso com uma paciente minha também, né? Eu estudo já há muitos anos o Reich, e aí uma forma, às vezes, da gente reavivar o nosso interesse por algo que a gente já estuda muito, que a gente já tá meio cansado de saber, é a gente ler um outro livro, de uma outra perspectiva, que faz a gente repensar o que a gente já sabe, né? Então é isso que aconteceu pra mim, lendo, sobretudo, tem 2 artigos, né? Uma política sexual feminista, uma política sexual feminista, uma ética da liberdade mútua. É um artigo aqui dentro desse livro, que é O Feminismo é para Todo Mundo. E eu amei esse artigo. O anterior também dele é muito bom, que fala casamento e companheirismo libertadores, né? Então, 2 artigos que falam de liberdade e que eu tô usando para basear essa live hoje.
porque a Bell Hooks ela vai fazendo uma contextualização do movimento feminista e ela coloca assim que o pensamento sexista da dominação masculina é o principal empecilho para a liberdade sexual. Então ela liga essa ideia de dominação ao sexismo, né? Então essa ideia de dominação está ligada a sexismo, a machismo, e é o que impede a nossa liberdade sexual de todos, né? No caso ela está falando para mulheres, mas ela também é bastante genial e enfim, ela viveu nessa época, então ela está falando da história dela, né? A Bell Hooks, de que o sexismo ele não está presente apenas nas relações heterossexuais, né? Então ela percebeu e ela fala muito corajosamente sobre isso, que nas relações homossexuais o sexismo também está presente. Muitas relações homossexuais também são marcadas pelo sadomasoquismo, pela dominação. E a perspectiva libertária, liberdade sexual, ela só é possível se a gente consegue se relacionar para além da relação de dominação. Então, o que a gente está falando enquanto relação de dominação aqui? Tanto o Reich como a Bell Hooks também, né? Acaba que esses dois pensadores acabam se encontrando. Isso aí tem a ver com dominação, tem a ver com uma disputa de poder nos relacionamentos. Com as pessoas estarem... Então, vamos pensar, uma relação de dominador tem uma pessoa que quer dominar e a outra que se submete voluntariamente, né? E ambas essas pessoas, elas são impotentes orgasticamente. Não tem ninguém melhor aí nessa situação. São dois padrões diferentes que falam de uma dependência emocional e de uma codependência emocional. Então tem o dependente e tem o codependente. Tem uma pessoa que só se sente bem no papel de dominador, de dominadora, e outra que tem essa necessidade de ter uma figura de segurança, uma figura de alguém que lhe diga o que fazer, de alguém a qual se submeter e se sente seguro assim. E a articulação com Reich que a gente faz em relação a isso, né, é que, bom, eu falei aqui do conceito de potência orgástica. Então a gente entende que a potência é diferente do poder. Enquanto o poder é uma disputa, a potência orgástica é um estado a partir do qual eu não preciso ficar disputando território com ninguém. E a partir da potência orgástica é que há essa possibilidade de amar, de troca genuína com o outro ou a outra e de satisfação sexual, né? Esse é o pensamento reichiano. Tanto a Bell Hooks, evidentemente, pela perspectiva feminista, como Reich, criticam o patriarcado, né? Essa é outra questão que eu gosto sempre de lembrar. O Reich faz a crítica do patriarcado antes do movimento feminista, bastante sozinho, porque naquela época não se falava disso, essa crítica ao patriarcado, e o movimento feminista vem falando isso também, é outro lugar onde eles se encontram. Por que o patriarcado, né? Ambos também falam o aspecto da família patriarcal. Dentro da família patriarcal existe essa concepção de hierarquia, de submissão, de dominação também. Porque o que é uma família patriarcal? É o homem, o pai, ele está no topo dessa hierarquia, logo em seguida vem a mulher, a mãe, e mais abaixo o filho homem e a filha mulher. Então é como se fosse uma escadinha. E algo que a Bell Hooks fala também que eu achei muito interessante é que dentro do pensamento feminista é fundamental
levar em consideração a pauta da violência doméstica, da violência contra a criança, não só da violência contra a mulher, como a violência contra a criança, mesmo que essa violência contra a criança seja feita por uma mulher, seja realizada por uma mulher, porque a gente sabe que existem mulheres que reproduzem o padrão machista, o padrão patriarcal, né? A gente não fala assim, a mulher machista, mas é uma mulher que acaba caindo nesse jogo do patriarcado, reproduzindo valores machistas, e criando as crianças e submetendo as crianças nesse padrão de dominação. Isso é algo também que nós haitianos prezamos muito, né? O Reich fala muito, tem um livro chamado Crianças do Futuro, na educação das crianças, né? Que é outro tema, né? Como educar crianças dentro de uma perspectiva libertária, feminista, de potência, sem dominação. A liberdade sexual, certamente, ela parte da infância e da possibilidade de criar crianças livres, que é uma coisa bastante difícil, porque a gente vive numa sociedade extremamente repressora, né? Então é outro tema. Como criar crianças, como ter uma educação libertária numa sociedade repressiva? A gente... É muito fácil falar que as crianças sejam livres, mas aí a gente tem que cuidar, porque a gente vive numa sociedade que a gente não pode confiar no adulto, né? Então a gente tem que educar a criança para se preocupar com o adulto, né? Isso é muito triste. A gente ter que criar os filhos com medo, né? O ideal seria poder criar os filhos para um mundo que todo adulto fosse confiável, só que não é assim. Então esse é outro tema, né? A gente que tem filho fica preocupado em traumatizar a criança, mas a gente tem que dar referências concretas. Mas voltando assim um pouco para o nosso tema aqui da liberdade sexual, bom, voltando não, porque a gente está dentro do tema, né? Eu coloquei aqui, né, um pouco do que a Bell Hooks fala, que a liberdade sexual, ela é uma prática amorosa. Então, dentro do tema da liberdade sexual, é imprescindível a gente entender, a gente falar de amor e entender que a satisfação sexual, eu separei isso porque isso é tão haitiano, né? Que a satisfação sexual ela tem a ver com acordos mútuos, com prazer e satisfação dos dois, nunca um apesar do outro. A gente é criado, é imerso numa ideia de sexualidade pornográfica, em que o prazer de um tem a ver com a submissão do outro. Mas Reich também era muito crítico à pornografia, né? Então, a nossa liberdade sexual, a liberdade que a gente está falando, não tem nada a ver com pornografia, não tem nada a ver com fetiche, né? Tem a ver com o amor. Então, liberdade sexual tem a ver com amor. É uma prática amorosa necessariamente. Isso é básico, né? Isso precisa ser entendido. E dentro desse assunto ainda, né, na última live que a gente falou mais especificamente de quem disse que é pra você, da liberdade feminina, eu ressaltei muito esse direito de ser sexual. E essa possibilidade, né, de exercer a sexualidade socialmente, da dificuldade também que é isso. E algo que é importante sempre a gente destacar é que também, que a Bell Hooks fala, é que existe um uso machista da liberdade sexual feminina, como se ela estivesse a serviço dos homens, né? Então a Bell fala, né, que os homens acham muito boa essa ideia da liberdade sexual feminina, até o ponto que as mulheres resolvem eventualmente não ser sexuais por um período, eventualmente. Aí já não tá bom, aí eles fazem, isso é o que a Bell Hooks estava falando, aí eles acham que, bom, então eu vou ter que procurar uma outra mulher, porque é a ideia
de que a minha necessidade sexual precisa ser suprida por outra pessoa. Que é também uma ideia de dependência. Eu preciso de um outro para suprir a minha necessidade. E aí é o contrário da ideia de potência orgástica. A ideia da potência é que eu posso também, como é uma prática amorosa, eu também posso entender o momento não sexual do outro. É claro que assim, como a gente entende a importância do sexo propriamente dito, eu não tô pensando nisso num longo prazo, né? Mas um exemplo aqui, assim, pra gente também falar um pouco de sexualidade na quarentena, que é algo que tá rolando, que tá aparecendo, assim, na clínica, né? Na quarentena, essa questão do sexo na quarentena tá pairando por aí. E cada pessoa tem uma reação diferente, né, no processo de confinamento, nessa loucura que a gente tá vivendo. Bom, tem gente super deprimida, tem gente que tá mal. Então é claro que tem algumas pessoas assim que não tão sexuais nesse momento. E tem outras que estão extremamente sexuais. E se a gente vai falar de uma prática amorosa, de relacionamento amoroso, a gente tem que falar necessariamente de compreensão mútua, de entender o momento do outro. Então, certamente, nesse momento, tem casais, tem pessoas convivendo numa mesma casa, em que tá havendo esse desencontro. E liberdade sexual é você poder aceitar no outro a falta de desejo. Disso faz parte de ser livre, não rebolar até o chão, né? Rebolar é muito importante também, mas o direito de ser sexual e de não ser sexual em algum momento. Esse também é um ponto fundamental da gente debater. Bom, então é isso, gente. Eu acho que essa parte expositiva da minha live termina agora. Foi o que eu pensei em trazer para vocês hoje. E eu já tenho algumas perguntas, cadê o meu caderno? Que me fizeram ao longo da semana. Eu adorei, porque eu adoro a carta do leitor, né? Então podem, por favor, me mandem inbox, né? Quem tá me assistindo pela Effen, Ergonomia Effen, o meu Instagram mesmo é Psicologia Haitiana Chapecó. Me mandem direct, mas se quiser mandar pro da Effen, eu também vejo, que vão passar pra mim, não tem problema. Então, eu recebi algumas perguntas dizer, fala sobre isso na live, que tem a ver. Eu só não anotei quem foi que perguntou, desculpa. Mas me perguntaram sobre o tema do poliamor, que eu acho bem relevante também. Pensei até em fazer uma live exclusivamente sobre isso, mas fico um pouco cabreira porque não tenho tanto estudo específico sobre o assunto. Mas tem muitas reflexões e vivência também. Então, assim, o que o pensamento haitiano tem a dizer sobre a questão do poliamor? Né? Eu acho que... já tem algumas pessoas fazendo pergunta aqui, olha. Só que assim, eu tô em 2 perfis, né? Então talvez eu fique um pouco louca. Adorei a live. Qual a diferença entre afetos e emoções para Reich? Ai, meu Deus, vou anotar. Então, talvez eu não responda tudo hoje, tá? Em relação ao orgasmo, eu fico super na dúvida sobre esse conceito. Eu vou anotar aqui. Conceito de orgasmo. Conceito de orgasmo. E afetos e emoções, tá? Mas, então, primeiro deixa eu desenvolver esse tema do poliamor, porque já me perguntaram antes. E quando me perguntam antes, eu consigo preparar um pouco melhor, né? Então, talvez alguma coisa não fique pra hoje. Relacionamentos poliamorosos. O que a gente pode dizer sobre isso? No tema da liberdade sexual, não existem cartilhas. A gente seria totalmente anti-haitiano, e se alguém fizer isso pode dizer que tá errado. O terapeuta haitiano, o psicólogo haitiano não pode virar pra você, esse é o modelo de relacionamento correto, esse não é. Porque, inclusive, uma premissa clínica importantíssima para Reich é a de que a gente tem que retirar a técnica do próprio caso.
né? A gente não tem uma cartilha assim do que é correto, do que é incorreto, e a gente vai aplicar no nosso paciente. A gente vai construir isso com o paciente a partir do que ele vai mostrando pra gente. Então, o que a gente percebe, assim, a princípio a gente poderia pensar, liberdade sexual tem a ver com tem a ver com poliamor, mas não vai funcionar para todo mundo. Isso é um fato. E a gente não vai dizer assim, se você tá num relacionamento monogâmico, você não é livre, porque o relacionamento monogâmico não dá certo, é tudo de ruim, o casamento monogâmico não tá com nada. Então, isso não é haitiano, né? Isso é patrulha ideológica, né? Isso é autoritário, isso é extremamente autoritário. A gente não acha que existe um modelo libertário, que poliamor é um modelo libertário, que relacionamento aberto é um modelo libertário. Pode ser, mas então dentro do nosso coletivo de terapeutas, tem pessoas que têm relacionamento monogâmico, tem pessoas que têm relacionamento aberto. E a questão não é o modelo de relacionamento. A questão é condição possibilidade de seguir regras, de seguir acordos ou não, de dialogar, né? Antigamente, alguns anos atrás, talvez, quando eu estava começando a refletir sobre o tema do relacionamento aberto e do poliamor, eu tinha uma fórmula assim que era um pouco simplista, que era meio que dizer assim, não, se a pessoa consegue seguir um acordo, aí você tem um acordo, você segue, e aí vai dar certo. Então, seja lá qual for o acordo, se os dois concordam, segue, tudo. E assim, não é que isso esteja errado, mas hoje em dia, talvez com a minha vivência também, eu percebo que é mais do que seguir um acordo. Porque os acordos, eles, né, no calor da vida, no cotidiano, eles precisam, tem alguma maleabilidade. Me explico, né? O que eu quero dizer? É que, bom, vamos pensar em um relacionamento aberto. E a maternidade, né? Então você tem um relacionamento aberto, e aí de repente a mulher engravida. E aí o relacionamento vai ser o mesmo durante a gravidez? Vai ser o mesmo durante o pós-parto? Não, muda tudo. Eu já tive um filho, eu sei. Então isso aí vai precisar ser recombinado, né? Um relacionamento, quando às vezes uma pessoa ficou mal, deprimiu, perdeu o emprego, aí você vai ter o mesmo comportamento assim, mas o acordo é o relacionamento aberto. Mas você vai... Mas quando os dois estão bem, funciona. Só que quando um tá mal, às vezes você tem que abrir mão naquele momento daquela regra de ter relacionamento aberto, daquela liberdade, porque não é que você tem que abrir mão, mas pela sensibilidade, pelo próprio amor, você percebe, bom, agora não vai ser o momento de fazer isso, né, de me relacionar com outra pessoa, porque essa pessoa tá precisando de mim, nesse momento especificamente. Então, mais do que simplesmente seguir regras, né, porque seguir regras, seguir acordos pode ser muito cruel também. Além da possibilidade de seguir regras, é necessário sensibilidade para se ter esse modelo o poliamor, esse modelo de relacionamento alternativo à norma, né, que é o monogâmico. E compreender que algumas pessoas vão ficar muito bem no monogâmico e outras não. Uma pergunta aqui: BDSM, performances consentidas de submissão e dominação, não seria considerado uma prática libertária? Tá, vou anotar aqui. Não, nem um pouco. BDSM, tá. Mas então, gente, eu queria... olha só. Perguntas, viu? Eu vou colocar aqui... Então, eu vou pedir uma coisa pra vocês. Eu acho que eu vou... Não, tá, eu vou manter os dois perfis. Algumas pessoas vão ficar um pouco boiando, ó. Ó, viu? Adorei isso aqui, só que tá num perfil, não tá no outro.
E agora eu já não sei mais qual é qual. Mas é que tem um botãozinho aqui, uma interrogação, que vocês podem mandar perguntas por essa interrogação. Aí eu clico, e aí quem chega agora perdido, estou falando sobre isso. Tá. Agora, uma pergunta de leigo. Me desculpa, um local como Chapecó... Cadê a pergunta agora, gente? Ah, tá. Pessoal aceita essa linha de terapia? Ai, que engraçada essa pergunta. Mauro Felling, né? Uma pergunta de leigo. Me desculpa, um local como Chapecó, a pessoa aceita essa linha de terapia, né? Muito bom. Então, Mauro, aqui em Chapecó, eu tô respondendo uma pergunta, né, gente, sobre... Então, aqui em Chapecó, tem uma coisa específica que Chapecó é um centro, né? Talvez as pessoas desde o Rio de Janeiro, mas Chapecó, interior e tal. Só que aqui Chapecó é um centro e tem pessoas dos interiores aqui que vêm para Chapecó justamente buscando um lugar um pouco mais livre. Muitas vezes, sobretudo pessoas homossexuais, tem muito, né? Porque é muito difícil você ser homossexual no interiorzinho. Então a pessoa vem para o interiorzão, que é aqui em Chapecó, para poder ser mais livre. Então tem, assim, não é a maioria, evidentemente aqui a maioria é conservadora, mas tem uma galera aqui em Chapecó mais assim, que busca essa linha de terapia. E tem muita gente com relacionamento aberto. A maioria dos meus pacientes, assim, é um pouco mais, uma perspectiva mais libertária, né? Não que eu não atenda pessoas conservadoras também, mas muita gente busca justamente por isso. Viu que legal? Funciona esse negócio da pergunta, gente. Então, vou pedir pra vocês, querem fazer pergunta, clica na interrogação, manda que aí eu escolho. Pode ser? Isso. Acho que foi. Eu não vou escolher todas as perguntas, né? Deixa eu falar que eu gostei dessa pergunta que sobre BDSM, prática sadomasoquista, se isso é considerado libertário da perspectiva haitiana. Não. Mas é claro assim que a gente não vai... Meu paciente chega na clínica e ele tem essa prática sadomasoquista, por exemplo. Eu não vou julgar, não é uma perspectiva moral. De dizer assim, mas você... A gente não é moralista, entende? Só que a ideia é que o que você faz na cama, ou, né, no sexo, basicamente... o que é BDSM? São práticas sadomasoquistas. É uma sigla, né? BDSM, Filipinho. Bondage, eu não sei exatamente a sigla, mas BDSM são práticas sadomasoquistas. E o que a sua prática sexual, ela é uma expressão da sua personalidade, da forma como você lida com o outro. Então, assim, na perspectiva haitiana, a gente não entende assim, uma coisa é sexo, outra coisa é a sua vida, é a sua vida pessoal, e aí são não são coisas separadas, são coisas que estão ligadas. E aí, se você só consegue tirar... Então, assim, digamos que o questionamento para uma pessoa que tem esse tipo de prática é bom, mas você só consegue tirar o seu tesão daí, da dominação do outro, de causar dor, de sentir dor, é a única forma, sabe? Mas não tem outra forma, assim... Porque a gente não é moralista de dizer, não, se você não você é uma pessoa péssima, se você gosta dessa parada. Não se trata disso. As pessoas podem ter curiosidade, podem querer ver qual é o barato. A gente não vai dizer que é horrível. Mas dentro da abordagem haitiana é se questionar, assim, mas será que não tem outras formas mais maduras de ter o orgasmo? E eu já posso entrar nessa pergunta aqui, que me perguntaram sobre o conceito de orgasmo, né? E tô terminando aqui a live, tá, gente? Tô vendo umas pessoas saindo e tal. Então, assim, estamos concluindo. Vou pegar mais essa pergunta, talvez mais uma, mais outra, e a gente finaliza, tá? O conceito de orgasmo para Reich. Orgasmo é uma descarga de energia. Essa possibilidade de descarregar a energia que, pelo genital, especificamente,
tem uma maior possibilidade, né? Assim, pelo genital a gente consegue, pela região genital a gente consegue ter uma maior sensibilidade, uma maior possibilidade de carga. Filipinho dizendo pra não terminar, não. Não, mas é importante terminar para poder recomeçar, né? Então, o orgasmo para Reich tem uma centralidade, que é bem, né? Não é à toa que é o livro A Função do Orgasmo, né? Então, assim, conceito de orgasmo. Qual é a função do orgasmo? É equilibrar essa energia. Os animais, eles também têm orgasmo, né? Não só o ser humano. Porque toda substância viva, né? Todo ser vivo, substância não, todo ser vivo, ele tem uma possibilidade de carregar energia, ele carrega mais energia em relação ao meio, e por isso ele também precisa descarregar. A gente tem muitas formas de descarregar energia, né? Pelo trabalho, pela arte, né? Então, ai meu Deus, desligou. Um perfil desligou. Socorro. Não, mas eu acho que eu vou recoisar, peraí. Desculpa, gente. Não sei o que aconteceu. Meu celular. Mas já tava acabando, né? Não, mas vamos lá. Ai, socorro. Não. Ó. Isso. Eu acho que meu celular esquentou. Ó. Tinha caído aqui um perfil continuando. Então, o orgasmo, ele tem essa centralidade, é a forma de descarregar a energia, que é a forma mais, é a forma excelente de fazer essa descarga de energia. Entendem? Tem muitas formas de descarregar energia a partir da música, o trabalho é uma forma de descarga também, mas como os outros animais, por exemplo, também têm orgasmo, o orgasmo é uma forma ótima, né? Então por isso ele tem uma centralidade e tem uma função. Isso aí tem a ver com uma discussão do Reich com o Freud, né, com a psicanálise, em relação à sublimação, por exemplo, que a psicanálise defendia a ideia de que é possível sublimar a energia sexual sem a necessidade do sexo, do orgasmo propriamente dito, por meio da vivência espiritual, por meio do trabalho. E o Reich, a opinião de Reich sobre sublimação é de que, sim, é possível, mas não é possível haver potência, não é possível haver sublimação se não houver a possibilidade do orgasmo, se não houver a potência orgástica. Então, objetivamente, né, se a gente for pensar em termos das massas, né, essa perspectiva social, ao invés de ficar tentando correr da energia sexual, criar outros dispositivos para lidar com a energia sexual, por que não desenvolver a possibilidade orgástica? Né? Esse é o pensamento reichiano, ele leva sempre em consideração a biologia, né? Não sendo biologizante, mas é uma biologia que faz parte da história. Então, uma biologia permeável à sociedade, à história, não é determinista, mas né, uma biologia ligada à sociologia. Então, nesse sentido, o orgasmo, enquanto uma descarga de energia, também para Reich, ele entende que, isso é bem interessante, a fórmula do orgasmo é a fórmula da vida. Todos os seres vivos precisam fazer precisam ter uma descarga de energia, né? Então, para Reich, ele coloca que todos os processos vivos têm um momento de tensão, excitação mecânica, carga, que é a concentração de energia, descarga e relaxamento. Se não há a possibilidade se não há o relaxamento, então você desconfia que não houve descarga. E a tensão e a descarga
O orgasmo é a descarga. Então, tensão, carga, descarga e relaxamento é a fórmula da vida, segundo o pensamento haitiano, que é algo, digamos, que condensa um pouco esse funcionamento energético, né? Estamos nos encaminhando para o final. Eu me comprometi a terminar às 8, né? Faltam 5 minutinhos e também, eventualmente, vai cair aqui a live do Instagram. Então, eu queria perguntar para vocês, e vocês podem me responder por aqui, vocês podem me mandar direct, eu acho que eu vou fazer um stories também. Qual que seria o melhor assunto da próxima live? Eu queria saber um pouco do interesse de vocês. Eu vou ficar olhando aqui os dois perfis ao mesmo tempo, socorro, porque eu tenho algumas sugestões. Eu pensei em falar em coisas que eu pensei aqui, né? Falar sobre maternidade e trabalho, sexualidade, maternidade. Podemos aprofundar mais a questão da liberdade sexual feminina, feminismo e liberdade. Já me apontou aqui que tá acabando o Instagram, então eu vou ter que desligar. Queria entender, assim, do interesse de vocês, se é mais, assim, mais aula, mais teórico, mais reflexão sobre a vida. Mandem perguntas pra mim. Quem tá me acompanhando pela Ergonomia EFEM, me adicione no Psicologia Haitiana Chapecó. Maternidade e crianças do futuro é um bom tema. Talvez eu desenvolva isso. Casais sem sexo também é um tema. Vou anotar tudo. Vou anotar. E masturbação como prática de autoconhecimento. Tô gostando, gente. Eu vou rever essas sugestões. E aí eu vou pensar no tema da próxima live. Conto com a presença de vocês. Agradeço muito pela participação de todos que ficaram até o final aí. Aviso que estou atendendo online para as pessoas que não moram em Chapecó. Para quem mora em Chapecó e tem vontade de fazer terapia, vou retomar os atendimentos presenciais com todos os cuidados ligados à quarentena. Mas quem quiser também eu posso atender online, né? Quem for de risco, enfim, quem preferir. A próxima live vai ser sexta-feira que vem, às 19 horas. Então eu vou manter esse mesmo dia e horário, tentar fazer esse esquema de pela Ergonomia EFEM e Psicologia Haitiana Chapecó. Mas sugiro que todo mundo me adicione no Psicologia Haitiana, porque talvez esteja sendo um pouco confuso transmitir de dois perfis diferentes. Eu acho que vai ficar mais fácil se eu ficar só com Psicologia Haitiana Chapecó. Então, migrem. Falem comigo, gosto muito de interação. Vou responder todo mundo por direct. Beijo!